Olá pessoal, seja bem-vindo à aula 9 do segundo módulo do nosso curso Seguindo Jesus. Eu espero que você esteja gostando do curso e quero aproveitar esse começo para te incentivar a levar isso cada vez mais a sério. Nós estamos estudando nada mais, nada menos do que um dos maiores discursos de Jesus. Sem contar que Jesus foi a pessoa mais impressionante, mais incrível que já passou por essa terra. Só de fazer isso, você já está à frente da grande maioria das pessoas que estão nesse momento desperdiçando o seu tempo com qualquer outra coisa. Se existe algo que vale a pena gastar tempo e energia, é buscar a Deus, buscar a sabedoria. Provérbios fala que o preço da sabedoria é muito maior do que o dos rubis. É muito melhor buscar a sabedoria do que buscar a riqueza. E quem se torna sábio acaba tendo vantagem até sobre os ricos, ok? Eu fico muito empolgado com isso, eu queria muito que você também ficasse empolgado, porque a sua vida ela pode ser completamente diferente a partir de um discipulado radical, compromissado, dedicado, consistente. Não é buscando a Deus uma vez ou outra que nós vamos nos tornar o que Ele quer que nós sejamos, mas buscando dia a dia após dia, durante muitos dias. Eu já disse antes, em outras oportunidades, que pessoas bem-sucedidas fazem consistentemente o que pessoas mal-sucedidas fazem ocasionalmente. E eu quero que você busque a Deus, esteja aprendendo de Jesus com insistência, perseverança, dia após dia. Eu tenho certeza que você vai experimentar todas as promessas e vai se tornar cada vez mais parecido com Jesus, para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem da sua igreja e para o bem desse mundo, como nós vamos ver hoje. Agora nós terminamos as bem-aventuranças e vamos entrar no restante do discurso de Jesus. Nas bem-aventuranças, ele definiu quem é verdadeiramente feliz. E a pessoa verdadeiramente feliz está de uma maneira bem distinta do que a gente acha que é ser feliz hoje em dia, e até na época de Jesus. Dinheiro, riqueza, fama, saúde, todas essas coisas que são sinônimos de felicidade não entraram na lista de Jesus. Para Jesus, a verdadeira felicidade é aquela felicidade causada por uma disposição certa em relação a Deus. Quando a pessoa se humilha diante de Deus, reconhecendo a sua condição de pecador, lamenta, dizendo: miserável homem que sou, se sujeita em mansidão a esse Deus, querendo ser transformado por Ele, com fome e sede de justiça, de aperfeiçoamento. Ela se torna, por conta disso, misericordiosa, pacificadora e, por fim, perseguida. A partir do assunto de hoje, você vai entender um pouco mais por que qualquer pessoa que quiser viver piedosamente em Cristo vai acabar sendo perseguida. Na continuação do discurso, Jesus demonstra que a vida desses felizes, desses bem-aventurados, ela é diferente. Ela é essencialmente diferente da vida do resto das pessoas lá fora. O Espírito Santo faz nela uma obra e faz dela uma pessoa humilde de espírito, misericordiosa, mansa, sedenta, faminta por santificação. E esse novo caráter espiritual que ela desenvolve dá a essa pessoa, a esse crente, esse discípulo, uma função especial no mundo. E Jesus vai ilustrar essa função usando dois exemplos, do sal e da luz. Você leu isso durante a semana, então nós vamos agora aprofundar a compreensão a respeito disso. Primeiro, pegando de forma negativa. Ao falar de sal e de luz, Jesus está fazendo um contraponto com a realidade do nosso mundo, da nossa sociedade, desde sempre. Tá? Primeiro, em relação ao sal. Se a terra precisa de sal, Jesus está pensando na carne que naquela época precisava de sal para não apodrecer. Então a terra, o mundo em geral, está em processo de putrefação. Ela tem dentro de si todos os germes, toda a contaminação que pode levá-la à completa corrupção e destruição. A sociedade e o ser humano tende para isso. Isso acontece como um processo natural, uma vez que ela não tem vida em si mesmo. Né? A gente está desconectado de Deus, então a gente tende a perder a vida que temos e apodrecer como sociedade.
Ainda que as pessoas queiram afirmar que nós estamos num processo de progresso e desenvolvimento contínuo, isso não é verdade de qualquer maneira. Você já deve ter percebido que a educação, a política não conseguem conduzir a sociedade humana ao desenvolvimento e melhora constante. A triste verdade é que a humanidade tende a apodrecer rapidamente. Se você não percebeu isso, basta lembrar que nós não vivemos mais na época do iluminismo. Alguns séculos atrás foi redescoberto a ciência, foi redescoberta a informação, a criação de escolas. E naquela época as pessoas achavam que agora as guerras não iriam existir mais, que o ser humano ia embarcar numa viagem de progresso contínuo, que os problemas seriam resolvidos através da política, da negociação, em paz, com gente civilizada. O século XX é a prova de que isso não é real. 2 guerras mundiais, milhões de pessoas mortas. Hoje nós vivemos a melhor época da humanidade. Nós temos escola para todo mundo, temos educação, temos saúde, temos segurança. E se você acha que não tem, pense nas gerações anteriores. Eles não tinham nada do que nós temos, tanta informação que nós temos. E mesmo assim nós vivemos ainda sofrendo por tanta confusão, violência, injustiça, desentendimento. Parece que o ser humano nunca foi tão vazio e tão complicado também. Prova de que a educação, a política não consegue resolver o problema do ser humano. A carnalidade e pecaminosidade de nossos dias, em outras eras que ficaram para trás, tende a se tornar como a de Sodoma e Gomorra. E eu não sei não se nos nossos dias essa pecaminosidade não está ultrapassando o que aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra e levou Deus a destruir aquelas 2 cidades. Okay? Outra coisa que eu quero destacar para você, Jesus fala de luz. Luz só é necessário onde há trevas. E de fato o nosso mundo é marcado por uma completa ausência de luz. O conhecimento, a educação, a informação não estão servindo para conduzir a humanidade a uma era iluminada como se esperava. Por que isso? Porque o problema do ser humano não é no seu intelecto. O problema do ser humano está na sua natureza. E a educação não pode fazer nada contra uma natureza pecaminosa. Por isso, a resposta para os problemas sociais não está em mais ação social, em educação, em boa política, em justiça. Tudo isso é importante e necessário, mas a resposta para esses problemas está em termos luz, em mudar a essência e a natureza do ser humano, e isso a gente sabe que o ser humano mesmo não consegue fazer sozinho. É preciso um poder espiritual para transformar as pessoas. O mundo, ele precisa de sal para impedir essa putrefação, esse apodrecimento. Ele precisa de luz para espantar a escuridão. E os discípulos de Jesus foram regenerados, receberam uma nova vida espiritual e têm em si esse poder para impedir a degradação da humanidade. Cada discípulo, individualmente, como se fosse um grãozinho de sal, deve penetrar nas mais variadas áreas da sociedade e assim impedir a putrefação. Por outro lado, também precisa testemunhar com a sua vida diferente, o seu caráter distinto, conduzido por coisas muito mais elevadas. Quando ele vive dessa forma e se coloca em evidência dentro da sociedade, ele espanta a escuridão. Ele acaba revelando o que está errado. Pela distinção da sua própria vida, ele mostra o que não é correto, e isso gera um grande efeito na sociedade, para que a nossa sociedade não caminhe para o buraco como ela está caminhando. Será que isso é verdade? Talvez você pense, será que é essa a esperança do mundo? Eu afirmo para você, sem medo de errar, a Igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja formada por discípulos de Jesus comprometidos a viver a vida de Cristo, é a única esperança do mundo. A Bíblia inteira mostra que é o povo de Deus que é a esperança para esse mundo. Deus escolheu gente para transformar gente. Deus escolheu uma família, um povo para abençoar as demais famílias do mundo.
É a igreja de Deus, vivendo a vida que Jesus quer, que traz algum tipo de esperança muito maior do que política, muito maior do que qualquer outra coisa que é pregado na mídia ou por aí afora. A história testemunha que quando há um despertamento dentro da igreja, uma reforma espiritual que transforma a vida dos cristãos e eles se tornam mais atuantes, mais espirituais, mais parecidos com as virtudes das bem-aventuranças. Toda vez que isso acontece, não só a igreja colhe os benefícios, mas a sociedade em geral colhe os benefícios. Isso não aconteceu uma, duas, três vezes. Isso aconteceu várias vezes. Os países mais evoluídos, que são mais ricos no mundo hoje, começaram com grandes avivamentos, ou então foram construídos a partir dos princípios da reforma protestante, por exemplo, ou então uma reforma interna dentro da religião cristã que o país seguia ou começou a seguir. E isso trouxe imensos benefícios. Eu ando lendo a história de George Whitefield, ele era lá da Inglaterra, e na época dele, Londres vivia como Sodoma e Gomorra, a sociedade estava apodrecendo, a igreja da época mal fazia diferença, era ritual vazio, que não atendia às necessidades. Deus levantou George Whitefield, ele começou a pregar, ele foi expulso das igrejas, começou a pregar nas praças, nos campos, ajuntou milhares e milhares de pessoas. George Whitefield acabou levantando, influenciando a vida de muitos homens de grande importância, como John Newton, como William Wilberforce. Para você ter ideia, William Wilberforce foi o grande responsável pela abolição da escravatura na Inglaterra, antes ainda dos Estados Unidos. Trouxe benefícios para os negros, para os escravos. Isso não foi uma reforma política apenas, mas homens de Deus envolvidos na política, legislando a partir de princípios cristãos, a partir do novo caráter que eles tiveram, foi o que fez a diferença. Imagine se isso começar a acontecer na nossa sociedade. Eu não sei aonde você trabalha, não sei aonde você estuda, mas imagine você vivendo pelo poder do Espírito nessa condição que Deus o colocou. É ali que você ilumina, é ali que você salga, e quanto mais gente a gente tiver fazendo isso, melhor para a sociedade, mais benefícios virão. Você como um empregado dedicado, que demonstra respeito, que faz o que precisa ser feito por temor a Deus. Você como um professor que ama os seus alunos e serve eles como Jesus serviria se fosse o professor no seu lugar. É desse tipo de reforma que nós precisamos hoje, aqui no Brasil em especial. Ora, continuando a nossa aula, a lâmpada da época de Jesus não era como a de hoje. Era uma lâmpada que tinha um recipiente onde ficava o azeite e depois um pavio, e a pessoa acendia esse pavio. O pavio puxava o líquido combustível e ficava queimando, e eles colocavam em lugares elevados dentro da casa para iluminar. Ficava andando para lá e para cá. Aqui no Brasil a gente tinha isso até pouco tempo, era chamado de lamparina. Os mais novos vão ter que ir lá no Google escrever para ver como é uma lamparina. Mas ela tem um recipiente com azeite e ela tem um pavio. E é muito interessante essa figura porque ela nos ajuda a entender algo especial. O azeite precisava sempre ser reposto. Você vai consumindo, ele acaba, precisa colocar de novo para poder acender a lâmpada, a lamparina. Então, o que isso significa para a gente? Nós não conseguimos brilhar sem renovar a presença de Deus e o agir de Deus no nosso coração. Nós precisamos do fluir espiritual. Nós não vamos mudar nada pela força do nosso braço. Nós vamos mudar alguma coisa, vamos ter capacidade de ser diferentes a partir do poder do Espírito Santo que precisa ser renovado dentro da gente. Uma outra coisa que precisava ser feita na lamparina é que com o tempo esse pavio começava a fumegar, e você precisava apará-lo, cortar um pedaço dele. E nós somos esse pavio. Além de buscar renovar o nosso tanque espiritual, nós precisamos também aparar o pavio, cortar aquilo que já não está funcionando mais, que está atrapalhando a gente de brilhar, cortar na carne, se livrar de maus hábitos, lutar contra as nossas tendências pecaminosas para podermos brilhar intensamente nesse mundo e fazer a diferença aqui. Como é que a gente pode fazer isso?
Pronto, para encher-se do Espírito Santo, você precisa se encher do conhecimento e do poder de Deus através da oração, da palavra, da comunhão e muitas outras disciplinas. Não dá para você negligenciar isso, você precisa sempre ter isso como prioridade na sua vida. Por outro lado, você também precisa podar a natureza pecaminosa constantemente e evitar tudo aquilo que te conduz para a corrupção. Lembre-se, há uma natureza espiritual dentro de você, mas a natureza pecaminosa e antiga também permanece dentro de você. Essa precisa ser morta, a outra precisa ser avivada constantemente. Durante a semana, você lê os textos bíblicos referentes a esse assunto, começando pelo próprio texto de Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16, onde Jesus diz que vós sois o sal da terra e que ele não deve perder o sabor, vós sois a luz do mundo, e ninguém esconde essa luz, mas coloca ela no lugar mais alto para iluminar todo mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Em outras palavras, você é o projeto de Jesus para iluminar esse mundo e para impedir que ele apodreça. Não há plano B, é você o escolhido, é você a escolhida para viver essa vida que faz a diferença a partir da diferença que você está experimentando em Jesus. O outro texto foi Provérbios 4, de 13 a 19, e lá nós temos a instrução da sabedoria, nos dizendo que nós devemos evitar o caminho das pessoas que amam as trevas e escolher o caminho da luz. Quem anda nas trevas, quem segue o padrão do mundo, nem sabe aonde está tropeçando, nem sequer para onde está indo. Nós não andamos por esse caminho. O nosso caminho é de cada vez mais luz. É como o caminho do justo que vai clareando até ser dia perfeito. Você precisa evitar esse caminho e abraçar o outro. Porém, eu preciso destacar alguma coisa. Tem muita gente que acha que precisa ter uma vida fechada dentro da igreja, ouvindo só coisas cristãs e o mais distante possível das pessoas do mundo. Não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando você a evitar o caminho, a influência e a direção das pessoas que não têm Deus e amam as trevas. Por outro lado, você é luz para brilhar nas trevas. Você deve ter algum contato com qualidade suficiente para que as pessoas vejam essas boas obras, vejam a sua postura diferente e perguntem a você por que você é tão diferente. Não perca isso de vista, não se torne um crente que não consegue conversar com a pessoa fora da igreja. Tenha cuidado de ter no seu Facebook não somente amizades de cristãos, mas até aquelas pessoas que não sabem nada da fé, para elas poderem ver você, enxergar as suas boas obras. Efésios capítulo 5, do versículo 1 ao 17, nos mostra que nós devemos seguir o exemplo de Cristo e evitar o exemplo do mundo. Mais uma vez, a influência nossa vem do alto e através do alto nós é que vamos influenciar o mundo ao invés de sermos influenciados por ele. Ora, Efésios 5, de 8 a 13 continua a mesma coisa, dizendo a respeito do contraste entre os feitos dos maus com a luz que há em você. A vida tua ela é bem diferente. A conduta justa e correta sua acaba denunciando a conduta errada e maligna daqueles que estão fazendo a vontade de Satanás, seguindo seus próprios desejos. A vida do discípulo de Jesus expõe a vida errada de quem não teme a Deus. É claro que isso vai trazer consequências. Se você viver de uma maneira reta, que aquele que está errado fique chateado contigo porque você acaba colocando ele numa posição desconfortável, aí sim você vai descobrir o que é perseguição. Todos que quiserem viver uma vida piedosa em Cristo serão perseguidos, porque são diferentes e acabam denunciando que está errado simplesmente pelo fato de fazer o que é certo. O último texto, 1 Pedro, se você leu errado, 2 Pedro, corrija por favor, 1 Pedro capítulo 2, do versículo 9 ao 17, ali Pedro mostra que nós somos escolhidos por Deus, um sacerdócio real, uma nação santa, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E à medida que o texto continua, ele ensina que a vida do cristão é diferente. E não é diferente apenas no domingo, quando ele vai para a igreja enquanto o outro vai assistir futebol ou o Faustão.
É diferente também durante a semana, no seu comportamento social. Há várias coisas que Pedro destaca ali. O crente não perde uma oportunidade de proclamar a verdade que ele conhece. Ele procura manter distância dos seus desejos carnais o tempo todo. Por outro lado, ele também exerce submissão às autoridades, ele se dedica à prática do bem, do que é correto e do que é certo, não apenas às boas obras de ajudar o próximo, mas a tudo que é correto. E por último, ele vive uma vida respeitosa, ele dá respeito para as pessoas, ele respeita a autoridade, mas ele respeita também o próximo, e isso faz dele uma pessoa notável, né? Uma pessoa que brilha no meio da escuridão. Esse é o estudo dessa semana. Você é diferente para poder fazer a diferença. Eu espero que você se prepare bem para a discussão junto com o seu grupo. E eu quero que você reflita. Será que as promessas políticas ou as aspirações que nós temos de intervenção do exército, por exemplo, vão resolver o problema do nosso país? Ou a solução que Jesus colocou, sal e luz, impedindo a podridão, iluminando as trevas, permanece a solução correta para nós? Se você crê nas palavras de Jesus, então abrace o seu chamado, brilhe, salgue, faça a diferença, dedique-se nesse estudo, nesse curso, busque a Deus, você irá encontrá-lo, o Espírito Santo vai produzir frutos na sua vida e cada vez você vai ter uma vida mais distinta. Deus é contigo, o Espírito Santo vai te auxiliar e estamos nós aqui junto com você para nós caminharmos nesse caminho de vitória, onde a gente vai fazer toda a diferença. Que Deus abençoe a sua semana.